Olá, meu povo, boa noite. Olha eu aqui, aguardando vocês. Boa noite. Bem-vindo. Vamos esperar um pouquinho. Esperando nossos amigos saberem que a gente está online, que já iniciamos a nossa live, que hoje a gente tem uma noite maravilhosa, de uma reflexão fantástica. Hoje a gente vai trazer um tema bem lindo de falar. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Lembrando sempre que nossa amada Quinta de Luz ainda está em funcionamento pelas mídias, pelo site. Fica de olho, daqui a pouco a gente vai ter algumas novidades para vocês. A gente está agora no mês de dezembro, final de ano aí chegando. E aí, final de ano, Copa do Mundo, né? Vamos lá, torcer pro Brasil amanhã, hein? E aí a gente tá aqui ainda funcionando através das mídias, Instagram, Facebook, site. Então fica de olho, YouTube. Então fica de olho, né, nas nossas programações. O Evangelho acontecendo todos os domingos com os nossos amados evangelistas, nossos vídeos que vocês tanto amam, né? Pessoal da biblioteca, sempre com novidades para todos vocês. Então fica ligadinho aí na gente, que a gente sempre vem com alguma novidade para todos vocês. Boa noite, sejam bem-vindos, queridos amigos, e que essa força crística possa realmente nos envolver nesta noite, nos permitindo a entender que cada um de nós compõe a sua história. Eu sempre falo isso. E que cada um carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz, compartilhando, aprendendo e vivenciando o Evangelho de Jesus. Então, vamos transcorrer hoje, na noite de hoje, com algumas reflexões que sejam úteis para todos nós. E para isso eu peço o chamado de vocês, para que a gente possa seguir com oração. Hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição. Todo o meu respeito aos amigos católicos que comemoram esta data, né? Esta data que se comemora uma data tão linda, né? Nossa Senhora, as Nossas Senhoras, né? Temos várias senhoras, né, no transcorrer. Então, Nossa Senhora da Conceição. Então, um beijo bem grande aí para os nossos amigos, né, católicos, né, que comemoram, e algumas pessoas que também que não são católicas, mas que se sentem bastante agraciado por Nossa Senhora da Conceição. Então, eu vou fazer uma oração, né? Vamos falar de uma das Nossas Senhoras, que é a nossa grande Mãe Maria. Pedimos a proteção dela para a nossa live de hoje, que a gente possa construir toda uma linha de pensamento, de amorosidade. Que Deus nos abençoe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos vossos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. E por que não rezarmos o Pai Nosso? Afinal de contas, vamos hoje falar sobre Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje sempre, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, porque teu reino é a glória para todo sempre. Graças a Deus. E para a gente falar de Deus, a gente tem que falar um pouquinho da Gênese, não é? No princípio
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio como Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso está no Evangelho do João. Então procura lá o Evangelho de João, tá? Procura a Gênesis também, porque fala do princípio de todas as coisas, né? E aí o verbo é traduzido como ser, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse ser, sobre esse Deus que a gente ora, que a gente abraça, às vezes a gente esquece, então a gente vai conversar um pouquinho sobre Deus, né? Deus é um princípio fundamental para a doutrina dos espíritos. Não há vida e realidade inteligente senão pela vontade de Deus. Isso foi muito bem colocado pelo Leocádio Correia, tá? E Kardec, Allan Kardec, ele diz assim, que Deus é a causa primária de todas as coisas. Então ele resume em uma frase simples e direta. Então, para o Espiritismo, o entendimento que os homens têm de Deus não está pronto e nem definitivo. Ele está em constante evolução. Ok? Então, essa noção para o espírita, para o espiritismo, a gente tem essa visão. O mundo que vamos experienciando, né? Que vai exprimindo, né? Que vai experimentando, ele é sempre muito veloz. Transformações, e a cada novo dia, novos modelos substituem antigos paradigmas numa velocidade impressionante. Então, eu trago aqui algumas informações históricas, mas a gente não tem que se deter a algo que a evolução da humanidade, né? Os avanços da tecnologia e das ciências nos fazem crer que os seres humanos estão no controle de todas as coisas, não é assim? Mas bastou o menor e mais informe elemento da natureza, que foi aí um vírus, para nos recordar que somos mortais. Então, assim, apesar de toda a tecnologia, com todo o avanço, a gente começou a perceber que nós somos mortais. Mesmo que sejamos seres mortais e repletos aí de falhas e de limitações, nós, pelo bom uso da razão, podemos perceber que Deus existe pela observação do equilíbrio que existe na natureza e pelos ciclos dos dias e das noites. Não é? Isso não era possível ser feito pelo homem. Então basta a gente só observar a natureza, porque tem muita gente que não acredita em Deus. De algum modo, né? Deus, seja lá o nome que queiram chamá-lo, tá? Porque às vezes a gente coloca Deus, mas às vezes tem pessoas que dizem, mas eu chamo assim, enfim, né? Mas a gente coloca como Deus porque é como a gente conhece nos processos históricos que a gente tem aí, né, da Bíblia, dos Evangelhos, né? Então, de algum modo, na grandeza e na beleza das criaturas se contempla, por uma analogia, o seu Criador. Em nossa fragilidade, jamais poderemos definir ou explicar quem é Deus, pois a nossa mais perfeita ideia de Deus está a bilhões de anos-luz de distância do que ele realmente é. Ele com essa letra bem maiúscula, tá? Então o conceito de Deus modifica-se com o tempo, não é verdade?
O conceito que na época de Moisés, de Jesus, e eu vou falar um pouquinho aqui, é completamente do que a realidade que a gente pensa hoje. Então, o resultado dessas implicações sucessivas de um conceito inicial, de abordagens complementares que destacaram aspectos diferentes de Deus, não considera até então, e é também divisões contraditórias muitas vezes, que expuseram as limitações de explicações utilizadas em determinado momento. Então, a compreensão de Deus é alcançada por uma pessoa, é a possível em face do seu conhecimento e do conhecimento do seu grupo social. Vocês concordam comigo? Então, a tradição judaica, vamos dar uns exemplos, né? A tradição judaica cristã, né? Que vem de Moisés, alcançou a ideia de um Deus que, não sendo mais voluntarioso, estabelecia um contrato, um conjunto de regras a serem obedecidas pelo seu povo. A nós compreendeu aí que a relação de Deus com o homem seria, embora severa e justa, né, sendo um Deus aí de justiça. Então isso Moisés, né, ele na época dele colocou um Deus de justiça. E Oséias, né, que está aí nos escritos, afirmou que Deus, na sua severidade, sabia também perdoar os erros dos seus filhos. Então, na visão de Oséias, se tornou um Deus de perdão. O Deutera Isaías compreendeu que Deus de Israel era o mesmo de toda a humanidade. Então aí ele colocou um Deus único. Veja como ao longo da história esse Deus ele vai tendo Deus de justiça, Deus de perdão, Deus único, né? E quando vem na visão de Jesus, que eu acho muito interessante eu falar do Pai, e Alex na próxima live vai falar sobre Jesus, né? Vai falar do Filho. Então, Jesus traduzia em ações que todos são iguais perante Deus e que o amor é a relação básica entre Deus e suas criaturas. Então, Jesus traz uma visão aí de Deus de amor. Olha que coisa linda, né? E aí a gente vai refletindo aí de uma forma muito abrangente essa visão histórica que mostra que vários conceitos de Deus, né, aceitos em um determinado período, foram sendo abandonados na medida em que deixaram de atender às expectativas das pessoas e de seus grupos sociais. Então Deus aí foi aos poucos deixando de ser um Deus entre muitos deuses, não é verdade? Deixou de ser Deus de um só povo, o que comandava os exércitos e aí esmagava seus inimigos. Deixou de ser o Deus imprevisível em suas ações, que todos os castigava. Deixou de ser aí um Deus que provocava medo e controlava a vida das pessoas. Deixou de ser um Deus de uma igreja refém de concepções doutrinárias e dogmáticas. Então, no entendimento do Espiritismo, Deus não se relaciona ao mágico, ao místico, ao divinal, ao sacro, ao infinito, ao absoluto. Deus, ele não é matéria, nem energia. Ele não tem uma forma definida. Esse Deus, ele não está restrito a uma pessoa, por mais evoluída que ela seja, como Jesus. Deus não está no céu
Ele está nos seres. Ele vai ser encontrado dentro de cada um de nós. Afinal de contas, temos a centelha divina. Ele está nos seres, mas não se confunde com eles, né? Essa centelha divina que nós temos de Deus. Mas ele não vai se confundir com... Nós não vamos... os seres humanos, ele não vai se confundir com eles. Está nas coisas, mas não se confunde com elas. Deus está nas coisas, mas ele não se confunde com elas. Então Deus não prescreve comportamentos, não determina um conjunto de regras a serem seguidas. Então, logo, meus lindos irmãos, não há desobediência à sua vontade, não há pecado. Deus, ele não é um vigia, não fiscaliza, ele não pune, ele não castiga, ele não determina ou executa sentenças. Então, para o Espiritismo, Deus não aceita oferendas, sacrifícios ou promessas, não concede graças, dons ou favores, não intercede e não aceita pedidos, não protege alguém em especial. Deus atua, né? Deus não atua através de milagres. Deus não está limitado à humanidade, ao planeta Terra ou à Via Láctea. Deus abrange todas as coisas, todos os seres vivos, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados no universo. Deus estende pelo cosmo e o mantém, porque isso é o universo organizado e ordenado, né? Então a gente pode considerar aí um Deus cósmico, desculpa, eu botei um S aí no final. Então esse Deus, ele é cósmico. Então, assim, para a doutrina espírita, o universo é estruturado, as coisas não ocorrem ao acaso. Em tudo há uma casualidade, né? Uma inteligibilidade, um significado, um padrão. Deus, para o Espiritismo, é a inteligência suprema. Isso já diz na escrita Allan Kardec. O objetivo do ser é a evolução. É a ampliação. Nossa, que eu estou travando língua, hein, gente? É a ampliação de sua consciência através da aquisição de conhecimento. Ao construir a sua trajetória de vida, o ser inteligente, ele amplia a sua trajetória, né? Ele amplia a sua percepção e a sua compreensão da natureza, das coisas, das pessoas, de si mesmo. Por isso sempre um convite, né, para que a gente possa se conhecer cada vez mais, né, através dos estudos e da compreensão de nós mesmos. Então, essa estrutura, né, das pessoas, de si mesmo, do cosmo, da estruturação inteligente do universo, em consequência, o seu entendimento de Deus. Então, Deus torna-se aí evidente na harmonia de tudo o que existe. Ao se fazer, né, identidade com o cosmos, se faz essa identidade com Deus, pois os seres, as coisas, as relações, a harmonia do universo, né, representa Deus. Dessa forma, Deus é uma totalidade. Então essa estrutura inteligente é um universo, é universo e é ampla,
plural, variada, abrangendo aí o número de consciências do universo. Então, o livre-arbítrio é a parte fundamental do cosmos e as infinitas possibilidades que surgem de seu exercício estão contidas na estrutura inteligente do universo. Então, essa compreensão que o ser vai tendo do cosmos é construída gradativamente e é a expressão através das sínteses parciais, limitadas e incompletas que ainda temos. Algumas dessas sínteses, parciais foram chamadas de leis de Deus e muitas vezes entendidas como uma prescrição que deveria ser obedecida de forma rígida, como uma ordem direta de Deus que os homens não deveriam discutir, porque normalmente a humanidade, os homens, eles querem deter um poder e usar o nome de Deus para isso era muito fácil. Então, com o tempo, no entanto, passou a ser vista como a expressão de uma compreensão, como uma aproximação do entendimento dessa estrutura inteligente do universo. As chamadas leis não são prescrições, mas entendimentos. A identidade com Deus não se faz pela obediência, mas através de consciência, entendimento e sabedoria dessa consciência, desse conhecimento. Todos os seres se relacionam com Deus tal como as criaturas com o Criador. Na medida que evoluem, ampliam aí a sua consciência dessa unidade, criatura e criador. Todos os seres criam expressando Deus, e nesse sentimento pode-se compreender que Deus está presente em todos os seres. Então esse Deus que se torna um onipresente, não é? Quando a gente fala Deus é um onipresente, então ele está em cada um de nós. Pode-se compreender também que Deus é consciente através da consciência de todos os seres do universo. Então se torna aí um Deus onisciente. Reflete isso comigo. Pensa bem tudo isso que eu estou aqui passando para vocês. Porque Deus, faz, Ele age, Ele constrói através das suas criaturas. Eles são instrumentos do amor, na justiça, na verdade, na evolução. Esta estruturação inteligente é operada pelas suas criaturas. Então Deus, ele se torna aí onipotente. Então essa centelha divina que há dentro de mim, que há dentro de cada um de vocês aqui assistindo a essa live, ela se encontra em cada um como um Deus onipresente, um Deus onisciente e um Deus onipotente. Porque este Deus, ele está dentro da nossa estrutura, a cada célula, a cada DNA, a cada molécula formadora, porque viemos desta criação cósmica, Deus é vida, Deus é paz, Deus é amor, é compreensão, é inteligência, é justiça, caridade suprema, onipotência, onipresença, oniconsciência, verdade universal. Deus, ele é a expressão da vida. Esse Deus é a dinâmica da vida. É a unidade que se revela todos os dias quando nós procuramos, quando a gente vai ao nosso encontro com algumas orações, com as orações que a gente faz. A gente ali está em contato imediato com Deus
dentro da gente com esse cosmo maravilhoso. Quando não correspondemos ao amor de Deus, quando não percebemos os sinais da sua presença em nossas vidas, em nossa história, no nosso coração, fica faltando um pedaço, um bom pedaço, eu posso até dizer. Porque, como nos ensina Santo Agostinho, o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em Deus. Isso é palavras de Santo Agostinho. Deus é único, gente. Vivo e verdadeiro. Ele conhece tudo a nosso respeito. Conhece os nossos movimentos, os nossos pensamentos que alimentamos em nossa mente, pois nos cerca com pleno e total conhecimento. Então, quando a gente começa a pensar num Deus que tem uma estrutura e que faz com que essa estrutura ela possa ser muito bem utilizada através, né, desse conhecimento interno, a gente vai começando a adquirir cada vez mais uma força. Quando diz Jesus, né, vós sois Deus, vós carregais dentro de ti uma centelha divina. E essa centelha divina, ela faz uma grande diferença, porque a partir do momento que a gente utiliza, né, a parte que é fundamental do cosmos, que ele é infinito nessa possibilidade que surge dentro desse exercício de nós vamos começando a utilizar o livre-arbítrio. Ou você acha que o livre-arbítrio ele é citado, né? Ele é criado por nada? Então, começamos a enxergar um Deus que não tem uma identificação, né? Não tem muita gente diz assim, o pai, né? Mas ele pode ser uma mãe, não pode? Então, o Deus que é vivo dentro da gente, ele vai de acordo, né? Não com uma categoria de homem ou mulher, né? De uma estrutura ou outra. Ele é único. Então, a gente pode começar a utilizar esse processo de uma compreensão, de um conhecimento muito mais aprofundado dentro de cada um de nós. Então, eu vou fazer uma pergunta. Eu estou vendo aqui que ninguém me fez pergunta, né? Tá todo mundo só assistindo, caladinho. Eu vou fazer uma pergunta. Como é que você sente Deus dentro de você? Analisa bem. Alexandra, eu sinto Deus como eu fui ensinado pela minha mãe, pelo meu pai, pela sociedade, pela igreja que eu frequentei, ou pelo espiritismo. Porque o espiritismo, ele vai ter uma concepção verdadeiramente muito única, né? A doutrina espírita, ele vai ter esse Deus como um universo e uma estrutura, né? Esse Deus inteligente e supremo, como diz Kardec. Então, como é que você hoje está se conectando com Deus? Porque do todo que eu estou falando aqui, essa conexão, né, ela precisa primeiro existir dentro de cada um de nós. Então, como você aqui, que está aqui me assistindo, fala aí para mim. Como é que você está enxergando essa conexão com Deus? Ai, vocês estão muito silenciosos. Então eu vou falar de mim. A minha conexão com Deus é quando eu começo a avaliar, né, dentro de mim, o eixo da consciência e do processo evolutivo que eu quero para minha existência aqui neste plano. Gorete, né? Para mim, Deus é criador de todas as coisas. Ok, Gorete, é isso mesmo, né? Mas essa criação, né? Essa criação, esse nosso Criador que nos criou, o que você acha que Ele verdadeiramente espera na nossa concepção da nossa trajetória? Será que esse Deus, ele fica limitado
né? Ou nós ficamos apenas limitados na compreensão da espera que esse Deus faça alguma coisa. Eu sempre digo assim, gente, vou conseguir um trabalho. Se Deus quiser, mas Deus quer. Você está fazendo o quê para começar a se movimentar e verificar que esse Deus, ele faz uma representatividade dentro de você, né? E te dá oportunidade de utilizar a tua inteligência, de utilizar a tua força de vontade, de utilizar as tuas capacidades para um eixo de evolução. Pois é, essa espera da evolução é muito mais sentida por nós, tá, Gorete? Porque se a gente for falar desse Deus onipotente, onipresente, né? Esse Deus que nessas leis, né, que são prescritas, né, que são muitas vezes atendidas, o relacionamento de Deus com as criaturas e com o próprio Criador, na medida que a gente vai evoluindo, ele vai ter que se amplificar. E a amplificação é dessa consciência, porque se ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, nós, seres, precisamos começar a entrar nesse eixo de evolução e ampliar a nossa consciência, né? E trazer aí essa unidade, né, da criatura com o Criador. Não é verdade? Isso, muito bom. Deus é a oportunidade de evoluir. Exatamente. Mas essa evolução que a gente vai começando a entender, compreender também que Deus, né, é consciente através da consciência de todos os seres do universo. Então, quando a gente começa a compreender que a consciência de todos os seres no universo, ele começa a ganhar uma estrutura mais amplificada, a gente vai começando a entender que Deus, ele vai agir, né? Ele constrói através das suas criaturas. Porque imagina, se todas essas criaturas elas ficassem paralisadas, dizendo: Deus vai trazer o meu alimento, Deus vai me prover, e a gente não se movimentasse, o que é que aconteceria? Olha aí, Gorete, perfeito. Popular, ele diz, não é só popular não, isso está na Bíblia, viu? Está no Evangelho, viu, Gorete? Ele diz: faz a tua parte que faço a minha. Jesus falou, né? Jesus diz uma coisa muito, muito interessante numa das passagens deles, que ele diz, aí eu vou ter que falar de Jesus, né? Mas ele diz assim, não, levanta e anda. Quem te curou foi tua fé. Então Jesus já mostra na época, né, esse ser subliminar que é Jesus, né, que nos trouxe aí essas lições. Ele já nos mostra que, olha, é a tua fé que cura, é se você se levanta e anda, não é? Essa frase, levanta e anda, não é só porque o homem estava lá paralítico e ele mandou andar. Não, levanta e anda é para dizer para o ser humano, né, de uma forma metafórica, que é necessário que você comece a entrar num processo, né, de deixar que esse Deus onisciente, ele faça parte da compreensão e da consciência através, né, do consciente de todos os seres que estão nesse universo, né? Esse instrumento que a gente vai e rege como a justiça, né, através do amor, da verdade e da evolução. Exatamente, nada cai do céu.
Então, é esse Deus que eu quero que vocês comecem a compreender, tá? Isso é uma compreensão que eu trago aqui, é por isso que eu sempre digo, eu trago aqui uma explosão de pensamentos, é aquilo que eu penso, é como eu ajo para a minha vida, é o que eu leio, e através dessa leitura é onde eu trago o meu entendimento, né? Porque a partir do momento que a gente vai tendo essa estrutura, a gente vai buscando, operando aí através de um conhecimento, né? Essa estruturação inteligente, né, das criaturas, e eu faço parte dessa criatura, ela vai começando a fazer com que esse Deus dentro de mim, ele fique onipotente. Ele fica onipotente, e esse Deus que é vida, que vai me trazer paz, que vai trazer amor e compreensão e inteligência, e eu vou começar a ser justa, é uma caridade suprema, né, nesta onipotência que ele me traz. Então, a partir do momento que a gente diz assim, eu sirvo a Deus, esse servir a Deus é um servir à própria estrutura que possui essa centelha dentro de si. E a gente começa a entender Deus de uma forma muito mais presente. A gente já não começa a sentir mais medo desse Deus. Antigamente, é como eu falei, né? Aí logo no início, a estrutura que Moisés e tantos outros trouxeram era uma estrutura necessária para o povo daquela época, que só entendia de uma forma muito limitada. Se você vai dizer hoje para um pré-adolescente, né, para a geração que vem hoje, que não está muito ligada a uma religião, mas se a gente dizer assim, Deus castiga. Lembra que o Deus que castiga, olha, Deus vai te castigar. Eu escutava isso quando eu era criança, né? Olha, Deus vai te castigar. Cuidado que Deus castiga. Então esse Deus punitivo, será que Deus é isso? Eu quando fiquei adulta, eu comecei a me perguntar, será que Deus ele tem essa punição? Ou somos nós que nos punimos? Né? Ou é uma sociedade que nos pune? Ou é o nosso eixo familiar que nos pune? Porque nos limita através de um medo de algo supremo, né? Esse Deus supremo, onipotente, onipresente. Mas se esse Deus está dentro de mim, eu não tenho que temê-lo, eu tenho que respeitar. E olha só, e esse respeito que parte dentro de cada um de nós, porque se eu não me respeito, eu não vou respeitar o meu semelhante. Tu concorda comigo? Vocês concordam comigo? Exatamente, Gorete, perfeita a tua frase. Evoluímos de acordo com as nossas atitudes. Não é? Então, a partir do momento que eu começo a entrar e mudar as minhas atitudes, eu começo a ter esse Deus muito mais forte dentro de mim. Ele começa a ganhar uma força, né? A minha fé ela começa a ficar de uma forma amplificada nessa estrutura que a gente vai caminhando, né, perante essa longa trajetória de evolução. Então vocês estão entendendo o que eu estou trazendo aqui desse Deus que não é um Deus que pune, não é um Deus que é raivoso, não é um Deus que limita, porque esse Deus é um Deus que unifica, né? É um Deus que nos traz uma concepção muito mais ampla, né? É um Deus cósmico, né? É um Deus que faz com que esse universo ele entre numa organização ordenado, né? Por manter aí toda uma estrutura de uma forma diferente. E não é um Deus punitivo. Então essa inteligência suprema, como diz Kardec, né, o objetivo aí maior do ser é a evolução, essa amplificação de sua consciência através da aquisição do conhecimento.
Então, quando a gente começa a ter conhecimento, a gente começa a trazer Deus mais perto de nós e não se torna um ser muito longe de nós. Porque quando a gente começa a se alinhar, olha que coisa interessante, o universo, ele começa a conspirar e ter, né, a trazer pra gente. A gente precisa parar de ser tão... se sentir tão importante. Veja essa importância, até porque a gente tem que se sentir importante, mas na importância de uma prepotência, de achar que somos o máximo, né? Somos falhos, mas olha só, dentro deste falho aqui, desta falha aqui, né, existe uma divindade que a partir do momento que eu começo a olhar para o meu próximo com mais amor, que eu começo a olhar para o planeta com mais carinho, que eu começo a não diferenciar de povo, de gente, de cor, de raça, de escolha, eu começo a trazer esse Deus mais presente dentro de mim. Então esse Deus, ele começa a ter uma evidência nesta harmonia de tudo que existe. A verdadeira identidade cósmica, essa identidade com Deus, porque os seres humanos, as coisas e as relações, a harmonia e o universo está dentro da presença de Deus. Olha, mas gente, Gorete, adoro quando você escreve. Você é uma pessoa muito interessante. Que nos põe a nossa lei da causa e efeito. Isso aí, somos que, mesmo que nos punimos, exatamente, não, Deus não é injusto de maneira alguma. Muito bem, é isso mesmo. O maior juiz é a nossa consciência. Então, a partir do momento que a nossa consciência ela começa a entrar numa harmonia, num eixo de entendimento, esse Deus ele começa a ter uma construção, né, completamente diferente. A gente começa a se sentir verdadeiros filhos, né, desse cosmo maravilhoso. A gente começa a ter a identificação de sermos irmãos, de compartilharmos o mesmo preceito. Então a falta de cuidado com o outro, ela deixa de existir. A falta do olhar para o outro deixa de existir. Aí a gente começa a ver menos guerra, a gente começa a ver mais tolerância. E é isso que eu venho me debatendo durante esse ano todo, tá? Que a gente tenha mais um olhar para conosco, né? De uma forma muito mais delicada, porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente olha para o outro de uma forma diferente. Eu sempre digo o seguinte, que a caridade, ela não começa lá fora, ela começa dentro de nós, né? Quando Jesus vai repartir o pão, né? Ele nos traz outra lição maravilhosa. Ele primeiro tira o pedacinho dele, né? Porque isso é assim retratado nos filmes, né? Mas, olha, como a gente é parte do cosmo, esse cosmo as pessoas vão pegando as informações e vai utilizando, não é? Porque Deus, ele nos permite isso, né? Porque ele é onipresente, né? Ele é consciência, causa primária de todas as coisas. Então, nos filmes, quando aborda, a primeiro pedaço, Jesus corta o pedaço do pão e o restante ele transmite esse pão para o outro. Ele diz o seguinte nessa passagem linda, ele faz assim, ó, eu tô tirando o meu pedaço e agora eu vou te dar esse pedaço para tu repartir com os teus irmãos. Mas ele não esquece dele. Então, quando a gente começa a fazer a primeira caridade com a gente começa a fazer a caridade com os nossos semelhantes. Principalmente para quem está perto da gente. Porque às vezes ser caridoso lá fora, na rua, é muito fácil. Mas ser caridoso dentro da nossa casa, com os nossos semelhantes, é muito difícil. Então, Deus que faz, né, esse processo
né, de evolução e de essa amplificação, né, de sua consciência dentro de cada um de nós, através dessa condição, dessa aquisição realmente, né, como já falei, do conhecimento. Então essa construção, a nossa trajetória de vida, né, o ser que é inteligente, que vai ampliando aí uma percepção e uma compreensão da natureza, das coisas, das pessoas, de si mesmo, do cosmos, né, dessa estruturação inteligente do universo e em consequência, o seu entendimento de Deus. Porque isso é uma consequência. A gente só vai entender Deus quando nós nos entendermos. Quando nós começamos a entrar nessa harmonia dentro de nós e de tudo que existe. Porque a partir do momento que a gente faz isso, meus lindos, né? Deus nos vai concedendo todas as graças de encontrá-lo. Todos os dias a nossa existência. Lembra quando ele fala do verbo? Ele está falando do verbo ser. E esse verbo ser, ele está falando, né? Essa palavra que vem através da mensagem do Evangelho de João, esse ser, ele está reafirmando, né, que Deus, ele simplesmente é. A partir do momento que esse ser, ele começa a, todos os dias, fazer um exercício de encontro consigo mesmo. E todos os dias da nossa existência. Então, que Deus nos ajude a perceber a sua presença ao caminhar do cosmo, né? Ao caminhar conosco em todos os momentos. Porque quando a gente começa a saber que Deus caminha conosco a todos os momentos, porque Ele está intrinsecamente dentro de mim, porque nós somos parte desse grande cosmos, a gente vai começando a ter a certeza que esse Deus está dentro de cada um de nós. E Ele vai nos cuidar com carinho, com zelo e amor. E enfrentarmos aí noites, né, escuras da vida. Porque Deus é o nosso companheiro que nos ensina a preparar, a conquistar o reino dos céus. E o reino dos céus, ele não está lá em cima, não. Ele está aqui dentro da gente. Porque ele nos ajuda a adquirir a consciência de que Deus não se explica. Esse Deus, ele não se explica. Deus se vive. Então, quando o ser humano ele começar a entender que Deus não se explica e que ele se vive dentro de cada um de nós, a gente vai começando a adquirir cada vez mais essa compreensão e essa conexão com esse Criador, né? E essas buscas incessantes que a gente começa a ter, de buscar um Deus lá fora, um Deus na religião, não na religião, né? Nas religiões, né? Um Deus na religião, um Deus lá fora, em um guru, um Deus, seja lá em quem for. Enfim, eu não vou aqui entrar em mérito, né, do que as pessoas buscam, porque somos eternos buscadores, não é verdade? Eu sou uma eterna buscadora. Eu sou uma eterna buscadora. Então a gente vai buscar esse Deus lá fora
E a gente esquece que esse Deus está dentro da gente. Então esse reino dos céus, ele está dentro da gente. Quando Jesus crucificado, ele olha à sua direita e fala com aquele homem que estava sendo punido porque roubava, ele diz assim: estaremos junto ao meu Pai no reino dos céus. Porque ali ele está mostrando àquela criatura que ele vai estar voltado dentro para ele mesmo. Ele vai estar na consciência da sua própria estrutura de espírito. E ali sim, através do entendimento desta consciência, de tudo que ele aprendeu enquanto estava trafegando aqui neste planeta, é onde ele vai encontrar o verdadeiro Deus. Então Deus ele tem que ser não explicado. Ele tem que ser vivido. É essa mensagem que eu queria trazer hoje para vocês. Porque nós às vezes estamos muito perdidos no mundo aqui fora. E o mundo aqui fora ele é muito atrativo, não é? É muito atrativo. A gente às vezes escuta assim: ah, Alexandra, eu quero uma evolução espiritual, eu quero evoluir espiritualmente, né? E esquece que essa evolução espiritual ela tem que começar nesse mergulho interno, através desta consciência. Porque a partir do momento que o ser humano ele começa a ter essa compreensão, a vida, o olhar para o outro, o amor, a caridade, a tolerância, o respeito, ele começa a ser guiado através das nossas percepções, porque nós estamos nos compreendendo. Estamos cada vez mais tendo consciência ampla do que é o nosso caminho e do que é a nossa trajetória aqui neste mundo. Então eu faço um convite a todos vocês, né? No momento que a gente está aqui findando, né, o ano, daqui a pouco o calendário ele está... Findando o ano não, o ano não, mas o calendário nosso vai mostrando a outra aí realidade, né? 2023 vai chegar, né, nesse nosso calendário. E a gente em dezembro fazemos muitas reflexões. E eu peço a vocês para encontrar Deus. Não é lá fora. Não é lá em cima no céu. Mas é dentro de vocês. Viver Deus. É essa a grande mensagem que eu quero. Caminhar nessa presença, né, conosco em todos os momentos. Porque Ele está dentro de nós. Porque essa graça que a gente vai concedendo, né? Recebendo, concedendo, o processo de ampliação e de movimento que a gente faz para uma percepção muito maior. Lembra? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por Ele. E nada do que tem sido feito foi feito sem Ele. Nele está a vida. E a vida era a luz dos homens. Leiam essa passagem de João bem, porque esse verbo é o ser, é esse Deus vivo dentro de cada um de nós. E com essas palavras, eu não sei quanto tempo eu tenho, alguém me diz aí o tempo. 5 minutos. Ah, Antônio soprou ali, 5 minutos.
Obrigada, Cassandra. Eu me inspiro, né? Porque eu agradeço, eu sempre sou grata a todos vocês, porque essas inspirações, elas só vêm porque eu sou provocada, né? Sou provocada. Apesar desse tema, os temas normalmente são provocados pelos nossos amigos, mas alguns temas somos nós que passamos. E eu disse, não, eu vou falar sobre Deus. Aí a menina disse, tá, Deus o quê? Eu disse, não, só Deus. Porque eu não tenho que complementar de falar sobre Deus. Então eu vou falar só sobre Deus. Então essa é a minha mensagem, né? É a minha eclosão de pensamento, tá, gente? Pode ser que muitas pessoas que estão aí, né, sintam-se à vontade para dizer, Alexandra, eu não concordo com você. Que é isso que é o belo da vida, né? A gente começar a se confrontar cada vez mais, a gente trocar ideias, né? Porque a divindade, esse Deus, né, que se torna provocativo com o outro, faz com que a gente acorde e desperte para esse conhecimento. E é esse conhecimento que é muito válido, né, dentro de cada um de nós, né? Então, é minha mensagem para vocês. Então eu peço para que vocês leiam, para que vocês estudem, para que vocês provoquem debates salutares, né? Que tragam aí verdade no caminho de cada um de nós, porque a gente só vai buscar essa verdade, a gente só vai buscar esse amor, essa caridade a partir do momento que a gente se provoca, tá? Então que esse Deus, ele seja vivido, não seja um Deus que tenha explicações, tá certo? As explicações são muitas, tivemos várias pessoas que vieram explicar Deus, né? Mas esse Deus que se explica, ele muitas vezes fica engessado em uma sociedade, em uma época, em um período, na história. E a gente não pode ficar preso apenas nisso. A gente tem que mergulhar cada vez mais para esse entendimento, para esse conhecimento. Ok? Então que esse Deus, ele seja vivido. E aproveitar aí, desejar um lindo Natal para todos vocês, um ano novo repleto de luz, né? E que a gente possa cada vez mais amplificar essa consciência, essa sabedoria dentro de cada um de nós, porque esse é o nosso papel aqui, né? Todos nós que fazemos a nossa amada Quinta de Luz, a gente tem essa função de trazer para vocês essa consciência amplificada, né? Porque é assim que a gente aprende com os nossos amigos espirituais a cada momento, que nos traz uma informação, que nos dá uma orientação, né? E que nos traz aí uma abordagem de vida amplificada no coração de cada um de nós. Então que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos ilumine cada vez mais, que Deus possa nos dar cada vez mais esse entendimento através dessa onipresente, onipotência, onisciência, né? Que a gente possa buscar cada vez mais esse lindo traçado de vida e de caminho, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês, né? Para as pessoas que estão aqui na live hoje, para as pessoas que vão assistir esta live mais na frente, né? Depois, que podem assistir, vai estar lá gravadinho, né? Que vocês possam cada vez mais se inspirar a buscar verdadeiramente esse entendimento, porque esse é o nosso intuito aqui na Quinta de Luz, tá? Cada um de nós que estamos aqui a falar para vocês, que a gente faz essa troca gostosa, né? A gente está aqui pedindo para que vocês cada vez mais se mantenham nesse eixo, né? De amor, de caridade e de compreensão. Um beijão, que é o nosso Brasil, apesar a gente reclama tanto do Brasil, né? Mas quando o Brasil, a seleção joga, gente, parece que dá uma emoção no coração e a gente abraça. E eu sou torcedora, tá? Tô até com a unha pintada. Então eu sou torcedora, né? Que o nosso Brasil amanhã ganhe, um placar bem bom.
E eu desejo uma linda noite para todos vocês, paz e luz ao coração, gratidão a todos vocês, né? E vamos dar por encerrada a nossa live na noite de hoje, com um grande abraço e com grande respeito a todos vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um e nos veremos em breve, ok? Um beijo, tchau, tchau. Fica de olho que vai vir surpresa aí por aí, tá bom? Fica de olho no nosso Instagram, nas nossas mídias, não perde o foco aí não, que a gente vai vir com algumas novidades. Um beijo bem grande e uma boa noite para todos. Tchau, tchau.